Fala aí, vamos personalizar um ícone hoje. Estou trazendo aqui para você esse ícone para a gente fazer uma personalização dele. Então já vou puxar ele aqui ao lado e vou segurar o Alt e duplicar ele. Só para que eu tenha aí uma versão original para você acompanhar e uma versão que é o que a gente vai trabalhar. Lembrando, ou você pode segurar um Alt em cima dele e arrastar, como você também pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para duplicar ele ali. Nesse caso, eu tenho ele em 300 por 300, mas eu vou colocar ele em 1000 por 1000, simplesmente para ele ter um diferencial do original aqui, uma diferencinha, né, do original, para que a gente possa observar enquanto a gente trabalha. Então aqui eu estou com um ícone em mãos, eu quero girar ele e colocar ele numa isometria. Eu utilizo um plugin que eu gosto muito que chama Easometric. Abro ele, aí aqui eu tenho algumas variações para mim saber exatamente para onde que eu vou fazer esse processo. Eu vou escolher esse aqui no topo à esquerda, porque é um que eu acho bem bacana, gosto muito de trabalhar. Geralmente ele faz essa isometria ou subindo para um lado ou para o outro, é bem legal aí. E eu curto esse modelo. Então, bora para ele aqui. Já estando com ele aqui, é claro, eu vou trazer uma cor um pouco mais escura, bem próximo do preto. E agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para duplicar essa camada ali. Lembrando, eu tenho a camada aqui, então vou dar um nome aqui para a camada, colocar um número 1 para ela e um número 2. Agora eu vou na camada número 1 e dou uma espaçada nela para cima, no caso, um tamanho que você acha interessante aí, para dar uma profundidade nela. Venho no número 2 e no número 2 eu reduzo ela, a cor dela para um pouco mais clara do que a de cima, só para dar um tom, para dar um tom sobre tom aqui e você conseguir diferenciar qual é qual. Embora ele tenha marcação aqui, quando você passa o mouse em cima, você consegue ver essa marcação. Porém, aqui eu já estou com ela uma cor mais escura e uma cor mais clara. Uma vez que você fez essa parte, você vem aqui, lembrando que tem esses detalhes arredondados. Eu, particularmente, prefiro deixar eles reto ali, ao invés de deixar ele arredondado. Então, para fazer essa parte, eu venho aqui na caneta e faço uma aplicação rápida aqui, de uma criação de estrutura assim, ó, bem simples mesmo. Lembrando, eu não preciso tomar tanto cuidado com relação a detalhes de pixel, se ele vai aparecer, não vai e tal. Por quê? Porque aqui ele vai ficar por baixo da camada. A cor dela eu vou escolher a cor de baixo, no caso, e aí eu vou arrastar ele para baixo das duas camadas. Ou seja, ó, opa, ficou um pedacinho dele aqui para dar uma auxiliada. Neste caso, tá ok. Olha lá, ele já ficou reto ali, sem problema algum. Aí o que eu tenho que fazer? O mesmo lá em cima. Ao invés de desenhar ele novamente, eu clico, seguro um Alt e trago ele para cá. Quando chegar aqui em cima, é só você segurar o Shift e girar ele. Você também, vou dar um Ctrl+Z para voltar aqui, você também pode fazer o seguinte, você segura o Shift e H e ele vai inverter. Só que é claro, eu prefiro fazer ele na mão ali, girando, porque às vezes eu encontro um ponto que eu acho que fica mais legal para poder trabalhar com ele. E aí, é claro, fica a critério teu, isso daqui é nível de formas que você quer trabalhar. É uma forma de criatividade tua. Então aqui eu já fechei ele nas laterais, no caso. Agora, o que eu vou fazer? A ideia minha aqui é fazer um cone de luz saindo do centro de cada um desses círculos aqui. Então eu venho na elipse e sobreponho uma elipse aqui em cima. Aí o tamanho dessa elipse fica a teu critério. Eu vou colocar um tamanho que eu acho que fica bacana para mim aqui. E vou segurar o Alt. Pode ver que o cursor ali, ele muda quando eu seguro o Alt. Ele mostra que está tendo uma duplicação desse conteúdo. E vou arrastar ele para baixo aqui na próxima estrutura. Então até eu vou aproximar ele mais um pouco para ficar mais centrado. Pronto. Para mim tá ok, essa parte já está montado o cone. Você já consegue ver diferença no original para essa versão aqui. Agora, pensando nesse contexto, eu vou para a iluminação. Mais uma vez a caneta. E aí aqui na caneta eu venho trabalhando essa questão da iluminação. Como é que eu faço essa parte que vocês estão vendo? Eu estou mexendo na caneta e ao mesmo tempo dando zoom. Aqui eu seguro o Ctrl do meu teclado e aí arrasto o mouse aqui no caso, né? Eu tenho scroll em cima do mouse, então eu consigo ter esse controle. Mas aí você vem aqui e faz a situação do tamanho que você quer. Eu quero mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Pronto. Agora eu seguro, se eu segurar o Shift, ele mantém reto a linha, ó.
Então seguro o Shift só para deixar ele alinhado, clico de novo e clico aqui embaixo. Lembrando que ele pode estar com uma borda maior que a outra, depois eu vou consertar esse detalhe aqui. Aí aqui eu tenho uma estrutura, trazendo ele bem próximo aqui. E aqui eu acabo fechando ele aqui exatamente. Ó. Pronto, uma vez fechado, eu dou um done aqui. E agora com 2 cliques em cima da estrutura, eu consigo o quê? Ajustar essa estrutura no ponto que eu quero. Então, aqui ela já está ajustada. E lá em cima, é claro, se eu achar que ele não ficou tão certo, eu posso dar um clique e arrastar ele para deixar ele meio igualado um com o outro. Lembrando, não precisa ter um detalhismo, assim, falar, nossa, tem que ser exatamente. É bacana, porém, é um critério seu, de gosto, né, no caso de aplicação. Lembrando, eu fiz o contorno, eu dou um done, só que eu não tenho preenchimento. Preenchimento eu faço no fio, adiciono um fio, escolho uma cor que eu acho que é atraente para mim na iluminação e lembro de retirar o stroke, porque senão você vai ficar com o stroke aí em volta dele, não vai ficar legal. Só que aqui ele está sólido. Agora eu vou vir dentro da cor e substituir ela por um linear. Claro, trocando o linear de baixo para cima e o inverso, né? De cima para baixo, baixo para cima, para quê? Para que o foco da iluminação saia de dentro dessa área, dessa elipse que eu montei ali. Pronto, aqui eu já tenho uma iluminação montada. Agora para fazer a segunda, eu só seguro um Alt e duplico ela para a camada de baixo. Nessa duplicação eu venho aqui e efetuo a troca da cor. Que aí nesse caso eu vou puxar ela para um azul aqui e puxar esse verde também para um azul. É critério seu aí no caso. Aqui eu posso ver que ele não ficou exatamente em cima. Então eu ajusto ele. E se eu ver que ele não está tão em cima, eu trago o procedimento dele aqui para que ele feche essa parte cinza. Ó. Para que fique certo aqui no processo. Aí. Pronto. Também modulado aqui já. Então a gente já tem as 2 áreas de tom, né, de iluminação aqui que eu queria. E agora eu vou trabalhar alguns efeitos que são bem interessantes relacionados à iluminação na peça e relacionado aos cantos também, e um sombreado com um degrau a mais, que vai dar mais profundidade para ele. Bem, pensando nessa estrutura, eu vou no 2, aqui que é o número 2 que a gente colocou. Pode ver que ele já está pré-selecionado na hora que eu passo o mouse em cima. Caso você queira vir no mouse mesmo, você também consegue chegar no 2. Ó. Ele vai fazer o seletor junto. Então, cliquei, estou na camada 2. Na camada 2 eu vou fazer um efeito. Um drop shadow, só que eu vou tirar o blur nesse ponto aqui. E vou no eixo Y e vou aumentar esse eixo Y. Ele vai empurrar, gerando uma outra camada abaixo daquela. Lembrando, eu coloco 100% nela e aí eu trago ela para um tom mais claro, que é um tom que eu acho que tenha, do meu ponto de vista, é um tom que me agrade aqui no caso. Fica a teu critério esse tom. Então eu estou aqui com esse tom de cinza. Mais uma vez, agora a gente tem que fechar novamente essa área, então eu clico, Ctrl C, Ctrl V e desço ele para a linha de baixo. E é claro, lembro de fazer a troca da cor, né? Aí essa troca da cor vem para esse cinza bem suave. Aqui em cima é a mesma situação, ou você dá um Ctrl C, Ctrl V lá embaixo, ou arrasta ele, ou você faz isso nessa peça aqui. É a mesma situação novamente, passando para a cor de baixo. Olha aí. Por que você fez esse processo na linha 2, colocando o Drop Shadow aqui em 100%? Porque se eu tivesse mantido ele em 25%, ele ia dar diferença de cor com essa pecinha que eu estou montando aqui na hora que eu trouxesse ela para baixo. Porque ele teria uma opacidade. Aí eu teria que aplicar opacidade na peça também. Então não compensa e para mim eu jogo ela em 100% e dou uma cor exata para ela. Então aqui você já tem montado essa estrutura toda. Agora a gente vai em cima do que? De fazer a parte de iluminação na peça. Eu vou selecionar o número 1, que é a peça aqui no caso de cima. Nela eu vou vir em cima do fio. Já tem um fio, eu vou adicionar um fio novo. Esse fio novo, eu vou jogar ele para uns 60%, 50%. Vou jogar 60% de teste. Só que eu vou trocar ele para a cor branca. Nossa, mas pegou a peça toda, William. Não tem problema algum. Aqui no Solid, eu vou trocar ele para radial. Você está vendo que ele já iluminou num ponto exato? Agora eu vou segurar em cima dele quando o cursor faz esse ponto aqui e vou trazer ele para o ponto exato que eu quero da peça. A linha de trás, que tem na verdade uma opacidade, eu trago ela para o outro lado.
Esse daqui é um jogo que você vai fazendo com o tempo, tá? Não é uma regra. Você pode mudar para o lado que você achar interessante, lembrando que quanto mais eu abrir, mais ele vai pegar a iluminação na peça, e esse ponto aqui ao lado, ó, ele é um ajuste também. Então fica a teu critério, o formato como você acha ou quer trabalhar aqui. Então pensando nisso, esse é o processo. Então já está alinhado aqui. Agora eu fecho aqui, tá ok, já fiz uma parte de iluminação nele aqui. Agora eu vou de novo em cima da linha 1 e vou brincar com o stroke. O stroke é a mesma situação. Quando eu clicar nele, eu vou colocar um tamanho 2, você vai ver que ele vai pegar a peça toda, ó, toda, com stroke preto. Clico novamente em cima da peça 1, clico no stroke e passo ele também para radial. Tá em preto. Vou trazer ele na ponta aqui, vou clicar em cima da cor dele, trazer ele para um branco, trazer essa outra ponta, mesmo processo que eu fiz com a outra peça, e trazer essa linha aqui para aumentar ele aqui nesse processo. Ele vai ficar como se fosse um risco de luz no canto da peça. E lembrando, se eu mantenho essa parte aqui que eu tenho também que passar ela para branca, ela vai gerar um contorno do outro lado. Aí, conforme eu venho trazendo ela na proximidade aqui, ó, opa, simplesmente agora eu tenho esse brilho apenas de um lado. Aí você tem que ajustar no formato que você acha interessante de brilho para a peça. Ó, tá muito forte? Se estiver muito forte, você clica no 1 de novo, vem no radial, e ao invés de você manter esse stroke em 100%, você traz ele em 80%. Ele já vai dar uma diminuída no peso da imagem. E aí você faz o controle que você achar interessante. Para mim aqui esse radial poderia aumentar um pouquinho mais. Ó, trazendo ele mais para essa parte. E aqui. Pronto. Aqui nós já temos uma peça com reflexo de iluminação aqui bacana e ao mesmo tempo com essa parte de profundidade. Olha a diferença do original para esse modelo aqui. Agora tem um toquezinho que a gente pode brincar aqui também, que é pegar o 2, Ctrl C, Ctrl V, que ele vai se tornar 3, trazer ele abaixo de todos os vetores e aí trazer ele com o mouse aqui. Eu estou segurando na verdade aqui o Shift e dando seta para baixo. Você vai falar, nossa, mas tem todo o conceito aqui aplicado. Aí eu vou vir aqui, vou retirar o Drop Shadow, vou retirar esse fio aqui dele, eu vou passar ele para uma outra cor, bem clarinha. Aqui. E aí eu vou vir aqui no Effects aqui e trocar esse Drop Shadow para Layer Blur. E aqui eu vou dar um tamanho, uns 50 mais ou menos. Ele vai gerar um sombreado aqui embaixo da peça, dando um volume para ele também e espaçamento ali. Lembrando que eu coloquei ele em uma cor, que eu posso trazer ele uma cor um pouco mais escura, olha aí, gerando um valor também, e trazer ele até mais para baixo, caso eu sinta que há essa necessidade. Bem, fica a dica aqui, espero que tenha ajudado você aí com esses conceitos, tanto na questão de iluminação, ponto, detalhismo ali, tudo que foi colocado aqui dentro você consegue aplicar por meio de plugins e por meio de ferramentas como a própria caneta. Então fica a dica aí, sucesso na sua caminhada e segue a gente aí para mais vídeos.